Nesse vídeo eu vou explicar o que configura uma união estável. Essa é uma dúvida muito recorrente entre as pessoas. Estou em união estável ou não? Eu tive um cliente que ele vivia em um relacionamento há muitos anos, só que eles não moravam na mesma casa. Mas eles compartilhavam uma vida comum, viajavam, adquiriram coisas juntos, enfim, viviam uma realidade familiar. Só que eles vieram a se separar. E o meu cliente acreditava que não era união estável, afinal de contas, eles moravam em casas separadas. Foi então que a mulher ingressou na justiça e pediu o reconhecimento da união estável e a partilha de bens. O juiz analisou o relacionamento deles, ouviu as testemunhas e concluiu que realmente era uma união estável, bem como determinou a partilha de bens. Já outra cliente, ela vivia há anos com um homem, eles moravam juntos, compartilhavam uma vida comum, adquiriam bens, enfim, tinham uma verdadeira realidade familiar também. Só que eles não tinham e não queriam ter filhos, e por isso ela acreditava que eles não viviam em união estável. Lá pelas tantas, o homem resolveu se separar, achou outra mulher e expulsou a minha cliente de casa, colocando a nova mulher morar lá. E disse para ela que ela não tinha direito a absolutamente nada, porque não tinha nada em nome dela e porque eles não viviam em união estável. Pois bem, eu analisei toda a situação, todas as provas e concluí que, independentemente de ter ou não filhos, eles viviam sim em união estável. Eu ingressei com uma ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens e tivemos sucesso com o processo. A minha cliente pôde receber a parte dela do patrimônio construído com esse homem que posteriormente negou o direito dela aos bens. Por isso, pessoal, é muito importante entender se vocês estão de fato vivendo em união estável para não ter surpresas desagradáveis lá na frente e também para saber se vocês têm direitos com a separação. Vamos entender então o que é uma união estável. A união estável é uma entidade familiar equiparada ao casamento. Ela está sujeita ao regime jurídico do direito de família, com diversas consequências patrimoniais e pessoais. Para configurar uma união estável, o relacionamento ele tem que ser público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Vamos entender cada um desses requisitos. Relacionamento contínuo. Isso significa dizer que o relacionamento ele não pode ser casual, eventual. A gente sabe que muitas vezes os casais brigam, vão e voltam. Isso não desconstitui o requisito da continuidade. O importante é que a relação não seja vista como casual. Público. A publicidade ela pode estar restrita ao círculo de amigos e parentes do casal. Essa discrição não desconfigura a união estável. Contudo, o relacionamento não pode ser secreto. Ele precisa ser notório. Duradouro. No passado, a lei estabelecia que era necessário viver no mínimo 5 anos para configurar uma união estável. Hoje não existe mais prazo mínimo e esse requisito tem que ser analisado juntamente com os demais, com muito bom senso e razoabilidade. O objetivo de constituir família. Esse é o requisito subjetivo e chave para distinguir a união estável de um namoro. Ele está atrelado a uma certa renúncia da privacidade e da vida comum, e um desejo externalizado ao círculo social do casal de compartilhar uma vida em comum e não apenas momentos. E esse requisito é o requisito chave para distinguir uma união estável de um namoro qualificado. Um casal de namorados, ele não compartilha uma vida em comum, ele compartilha momentos e cada um tem sua vida individual. Já um casal que vive em união estável compartilha uma vida em comum juntos. Vocês conseguem distinguir a diferença? E viver como se família fosse não requer necessariamente a existência de filhos. Eu tenho uma cliente que ela tem 70 anos e ela viveu em união estável com um senhor por mais ou menos uns 12 anos até ele falecer.
Eles tinham um relacionamento público, amoroso, ela acompanhava ele em todas as consultas médicas, nas baixas hospitalares e também auxiliava ele no mercado que ele tinha. Quando ele faleceu, os filhos não reconheceram a união estável e expulsaram ela de casa. Pois bem, eu tive que entrar na justiça para conseguir reconhecer a união estável. E os filhos alegaram que o pai era impotente e não podia ter relações e, portanto, também não podia ter filhos. E, dessa forma, a relação deles não era uma relação de união estável. Ocorre que o requisito de constituir família, ele está alicerciado em compartilhar uma vida comum juntos e não no fato de ter ou não filhos. Além disso, o fato de ter ou não relações de maneira convencional tampouco afasta a caracterização da união estável. Com base nisso, foi reconhecida a união estável judicialmente e eu pude abrir o inventário do falecido, o qual segue em tramitação. E uma observação bem importante: o fato do casal não residir junto na mesma casa não desconstitui por si só a união estável. Ainda em se tratando de união estável, eu vou deixar aqui um link de um vídeo na qual eu explico quais são os teus direitos por ocasião da dissolução da união.